Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa Legal. Meu nome é Rogério Mondardo, estou aqui com meu colega Gustavo Teixeira. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vou passar alguns recadinhos paroquiais. Para quem está nos ouvindo aí no Spotify, não esquece de ir lá no YouTube e se inscrever no nosso canal, deixar aquela curtida. Para você que está nos assistindo aí pelo YouTube também, já aproveita, se inscreve no canal, deixa uma curtida aí nesse episódio. E não esqueçam também de ir no Instagram seguir lá o Instagram Conversa Legal Cast, beleza? Hoje vai ser sensacional. Hoje eu vou tomar um vinho, tô preparado aqui para tomar um vinho. Estamos. Isso aí. Hoje estamos recebendo mais uma figura pública de Toledo, professor, já foi meu professor, bacharel em Direito pela UEM, Universidade Estadual de Maringá, especializado em Políticas Públicas pela UniOeste, Políticas Públicas e Planejamento Municipal pela UniOeste, mestre em Ciências Sociais também pela UniOeste, é responsável pela 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Toledo, promotor de Justiça do Estado do Paraná, Dr. José Roberto Moreira. Seja bem-vindo, é uma honra tê-los aqui junto com nós. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é uma honra estar aqui e fico à disposição para termos uma boa conversa. Show de Isso bola, aí. com certeza será. Professor, eu já havia ali adiantado quando fiz o convite, o nosso objetivo é trocar uma ideia, né? Um bate-papo descontraído, te conhecer melhor e conhecer o José Roberto mesmo, né? Eu tive a oportunidade de ser teu aluno, né? Lhe conheço um pouco mais além da profissão, mas eu acho que a gente tem que trazer a sociedade para conhecer a pessoa, né? Então, o nosso objetivo é esse. Então, para iniciar a nossa rodada, eu acho que poderíamos, né, conhecer um pouco mais da tua infância. Onde é que você morou? Em quantos irmãos vocês são? Teu pai, tua mãe? Se você é de Toledo mesmo ou veio de outra cidade? Eu sou paranaense, nascido em 73, já faz um bom tempo, né? Num hospital público lá em Cianorte, mas fui para Cianorte só para nascer. Meus pais moravam em São Tomé, uma cidadezinha que fica ali uns 15 quilômetros do Cianorte, rumo a Japurá, para quem vai para o lado de Japurá. E eles moravam lá na zona rural, num sítio. Em torno de 2 alqueires de terra, cuidavam lá a lavoura lá era café na época, né? Olha, legal. Então foi lá que eu nasci. Minha mãe fala que um ano depois mais ou menos na época que eu nasci em outubro, né? No inverno seguinte teve uma grande geada, ela falava, né? E que precisou cortar os pés de café lá pelo tronco. Nossa, essa é a maior tristeza de quem produz café, né? E aí, diz que me enrolou um monte, né? As mães daquela época tinham o costume de enrolar os bebês como... Parecia uma múmia, né? Baixava tanto assim, né? E me colocou num caixote de madeira e me colocava debaixo do pé de café lá para eles fazerem a lida na roça, né? Uhum. E aí, depois tenho só mais um irmão, né? Meu irmão, a diferença de idade entre eu e meu irmão de 7 anos. Também nasceu lá em São Tomé. E eu me criei ali em São Tomé, ali no sítio lá, até sair para estudar direito em Maringá, na UEM, quando fiz 18 anos. Então essa foi a minha infância ali, né? Sim. A infância toda no sítio. Isso, toda a infância Legal. no sítio. E pelo que eu me lembro, naquela época, piá de sítio era tratado como piá de sítio, né? Sim, sim. Então, assim que o sujeito conseguia mexer minimamente os seus músculos, ele era convidado, né, a ajudar os pais na labuta na roça, era isso que eu fazia. Lógico, eu comecei fazendo um serviço básico ali de limpar tronco de café. Nossa, inchadinha. Inchadinha, depois você evolui para enroar, cria um pouquinho de força, fiquei responsável por abanar o café com a peneira. Uhum. E eu lembro ali que o serviço que eu menos gostava, tinha 2 serviços na roça que eu odiava, sabe? Eu acho que esses 2 serviços que foram os grandes responsáveis por eu ter decidido estudar. Que foi arrancar amendoim né, no dia de chuva, Nossa. que era Deve literalmente ser uma camão, beleza. né? Camão. Nossa Até porque Senhora. a gente plantava amendoim, não era para vender, era para consumo próprio, né? Uhum. Então não era muito. Então era camão mesmo. Eu Dia de nunca chuva. vi um pé de amendoim. Como é que é um pé de amendoim? Tem umas folhinhas meio redondinhas, desse tamanho Ele é mais ou baixinho. menos, né? Olha, que legal. E o amendoim fica a raiz, né? Fica na Aham. raiz. Então a gente arrancava o amendoim e passar adubo. Passar adubo no café também era uma desgraça, que o pai queria passar adubo só o dia que estivesse chovendo.
Eu gostava de passar debaixo de chuva. Nossa senhora. Porque aí já chovia, já adubava, dissolvia o adubo, etc, né? Uhum. Então tinha que carregar aqui no braço direito, né? O balde com o adubo ali e passando, né? Eram esses dois serviços que eu menos E gostava não lá tinha na esses roça. monte de gripe que tem hoje em dia, que hoje em dia a gente pega uma chuvinha aí, um sereno, a gente já tá gripado, já tá tudo lascado. Naquela época lá, passava adubo de bate-chuva e ficava firme. Naquela época, quando a gente pegava gripe, até a mãe falava que eu tinha... Eu até lembro de algumas crises, tinha bronquite, né? Mas aí o tratamento era o chá de alho Olha aí. e tinha uma fruta uma árvore chamada paineira. Era no modo raiz Ela mesmo. fazia um chá, acho que da folha dessa paineira, com chá de alho e algumas ervas lá que eu nem lembro mais, e tomava moda aquele antiga, né? com limão, etc, né? Eu Fazia o chá daquilo ali. tenho problema de bronquite, eu vou anotar essa receita aí, porque esses xarope que eu E é o tomei que não tá funciona. dando, Essas efeito não. receitas antigas é o que funciona. Hein, professor? Legal. Eu vou te chamar de professor. Fica à vontade. O teu irmão, ele é mais velho ou mais novo? Desculpa. Meu irmão é mais novo, 7 anos mais jovem que eu. Mais jovem. Tá. E hoje ele mora aqui em Toledo? Meu irmão hoje ele mora em Umuarama, ele é também da área jurídica, né? Juiz de direito na primeira vara criminal de Umuarama. Olha só, isso eu não legal. sabia. Eu fiz direito e logo na sequência ele fez também, né? Que legal. Eu orgulho Inclusive, dos pais. eu tenho até uma certa participação no curso dele, né? Quando ele terminou a 7ª série, 8ª série, hoje tem até o 9º ano, né? Naquela Isso. época terminava na 8ª série e aí ia para o ensino médio. Aí eu escrevi ele para fazer o vestibular de Direito na UEM como treineiro, ele não queria, me xingou um monte. Tá, pra quê? Tá na hora, deixa eu estudar ensino médio primeiro. Não, vai lá, já vai treinando, né? Aham. Passou. Não passou, não. Ele fez 2 anos como treineiro. Quando ele entrou pro 3º ano do ensino médio, no mês de janeiro ali, teve o vestibular na UEM, e esse ele passou. Só que precisava concluir todo o 3º ano do ensino médio, né? Passou em 20º, não lembro exatamente que posição que ele passou. Uhum. Aí ele fez de novo no meados do ano, que naquela época tinha vestibular de inverno também. Aí no mês de julho ele fez de novo, aí passou, acho que passou em 5º lugar. Uau, Só que aí quem fazia em meados do ano já podia fazer matrícula para estudar no ano seguinte. Então ele conseguiu passar no vestibular lá antes de terminar o ensino médio. Nossa. Que diferente de mim, né? Quando eu terminei o ensino médio, enquanto eu estava estudando ensino médio, eu não sabia se eu queria fazer medicina ou se eu queria fazer direito. Olha como o sujeito era humilde, né? Aí eu fui fazer direito, eu me decidi fazer direito lá na fila da inscrição para o vestibular. Olha só, Vamos fazer legal. Tal, né? E aí levei um cacete no primeiro vestibular, cara, que eu perdi até o rumo de casa. Eu zerei em matemática e eu zerei em redação. Portanto, eu não fiquei em último lugar. Eu fiquei para trás do último, né? Nem classificou. Devia ter uns 2.000 inscritos, mais ou menos, então eu fiquei para trás deles, né? Não saiu nem na Fiquei lá foto. para trás, saí lá nem na foto, né? Aí eu falei, putz, que desgraceira é essa, né? E aí como é que eu faço, né? Aí eu tenho um tio vivo ainda, devo muito a ele, né? Ele tinha estudado direito em Presidente Prudente, e salvo engano ele tinha uma namorada lá em Presidente Prudente que tinha uma filha que tinha passado no vestibular, acho que da USP, em São Paulo, né? E aí ela me cedeu as apostilas do cursinho. Material. Cursinho, acho que cursinho objetivo, material, né? Uhum. Cara, me caí pra dentro. Fui em cima daqueles livros ali, li aquilo lá durante 1 ano. Estudava literalmente debaixo dos pés de manga, etc, né? Isso morando lá no sítio ainda. Morando lá no sítio. Aí no vestibular de inverno, né? Lembra que eu reprovei no vestibular de janeiro. Né? Sim. Aliás, nem classifiquei, né? No de inverno eu já fui classificado. Opa, né? melhorou a coisa. 120, mais ou menos, para 40 vagas. Reprovei, né? Não Insisti mais um pouquinho, aí no próximo vestibular de verão, né? conseguiu Aí classificar. eu passei em 25º em Direito na UEM e demorei 1 ano, portanto, para passar. Então, pro meu irmão não ter essa experiência, Ah, você eu já fez ele treinar antecipei, antes. fiz ele antecipar Legal. antes. Por quê? Porque eu estudei a vida inteira em escola pública, qualquer hora nós podemos conversar sobre isso, mas as deficiências da escola pública, Sim. a deficiência que ela tem em preparar o estudante para disputar testes em alta competição. E Um acredito que vestibular antigamente altamente era- concorrido, né? Era Sim. pior ainda, né? Acredito eu que a qualidade era bem pior do que hoje, né? Porque hoje Ah, ainda tem acesso à internet, né? Tem
Só para você ter uma ideia, né? Esses tempos atrás eu achei uma das redações que eu fazia quando eu estudava ensino médio, que a minha professora de português corrigiu. Ela achou 3 erros, eu corrigi e achei 40. Então aí me explica um pouco, porque que eu nem classifiquei lá. Muito bom. Ei, Zé Roberto, você falou que pensava em medicina e direito, né? Diz uma coisa, você era do interior, tava lá no sítio e tal. De onde que veio essa influência? Porque eu imagino que, não sei, não tinha muita, já tinha muito acesso à televisão essa época aí, como é que era? Eu sou ruim nessas datas pra saber se já tinha muito acesso à informação, mas eu queria saber de onde que veio, pelo menos A essas inspiração. duas áreas, a inspiração, de onde que veio? Lá no sítio, nasci em 73, a energia elétrica foi colocada lá, instalada lá na Copa, acho que de 86. Ô, louco. Então, Foi até um bom 86, nossa casa lá não tinha energia elétrica, né? Aí é aquela coisa, né, que é muito gostosa, que tem até saudade, né, Nossa, de tomar guardar. banho no frio. Tomar banho no frio, era tomar banho na bacia. Tinha Na aquele bacia. chuveiro de Tinha, balde? mas a gente não tinha, tomava banho na bacia Olha mesmo, só. né? Carne conservada na gordura do porco, né? Dentro da Aqueles latão. lata de banha, etc, né? Então, energia elétrica lá em 86, só que naquela época, né? Meu pai comprou a TV e a cultura naquela época era de um controle bastante forte sobre o filho, né? Então, a gente assistia muito pouquinho TV, Sim. horário muito programado, nos dias Controlado. certos, né? Tudo muito controlado. Não Tinha é toda uma disciplina. toda disciplina, não é como é liberado hoje, né? Uhum. E aí, esse tio, né, que me ajudou, ele fez direito, ele era fiscal do trabalho, trabalhava em Presidente Prudente, que é a inspiração que tinha da área jurídica, né? Entendi. E de alguém que estava digamos, É. tinha uma educação superior ali. Isso, pro nosso nível financeiro, ele era uma pessoa bem-sucedida. A gente era muito pobre, então ele era um funcionário público, né? Funcionário público é pobre também, mas a gente era bem mais pobre, né? Então ele era uma pessoa bem-sucedida ali, Sim. então era a minha referência, né? E medicina, porque era o profissional que a gente visitava lá quando ficava doente, etc., que também eu achava legal, né? Ia nos consultórios, bonito, né? O piso bonito, a paredinha branca, etc. Eu acho que isso aqui é uma profissão legal para É, o sujeito exercer, né? as profissões que a sociedade mais elogiava, digamos assim, né? Também. Então, Legal, seriam legal. essas duas experiências aí. Legal. influências. Muito bom. Você falou que morou em Itapurá, o nome da cidade? São Tomé. São Tomé. Quem está em E Cianorte vai para Japurá, passa em São Tomé antes. Mas estudava lá mesmo, Estudava em São Tomé. São Tomé. Meu pai era professor, eu fui aluno do meu pai no 2º ano do ensino primário. O pai, ele trabalhava na roça, meio período, e o outro período ele era professor, né? E determinado período o pai dava aula na cidade. Então o pai me matriculou na cidade até, enfim, coitado do pai. O pai até praticou uma ilegalidade comigo lá, né? É que na época... Tá prescrito. Tá prescrito. Na época só se podia matricular na escola quando fizesse o aniversário de 7 anos, né? Ah, sim. E o pai deu um jeito de eu me matricular um ano antes. pouquinho antes. Um ano antes. E aí eu quase que reprovei com ele, né? Inclusive no 2º ano. Com ele, Eu fui porque mal. não era matéria, né? Era um professor pra tudo, né? Isso, eu fui mal no 1º ano primário. Eu praticamente fui passado, que o pai era professor. Foi na dó. Pô, reprovar o filho do colega, né? E o 2º ano com ele também foi aula de reforço à noite, né? Mas eu garanto que com ele você sofreu um pouquinho mais, né? Deu trabalho para passar, né? Mas passei. Acho que foi meio que empurrado. Aí eu aprendi a estudar e gostar de estudar no 3º ano, que eu tive aula com a professora Davinha. Nossa, aí espécie de paixão para a professora, né? Aí eu tomei o gosto de estudar. A partir do 3º ano não dei mais trabalho, mas o 1º e o 2º ano foi difícil. Foi difícil. Não, Faz legal. parte, todo mundo tem esse período aí, né? Aí Legal. o ensino médio também lá em Lá em São Tomé. São Tomé. Então, Colégio Estadual Santos Dumont, que também tinha o ensino fundamental. Então, na mesma escola, eu estudei o ensino fundamental, depois o ginásio, né? Uhum. No Pedro Fecchio, Escola Estadual Pedro Fecchio, e depois no Colégio Estadual Santos Dumont. Eu fiz o curso no ensino médio lá de técnico em contabilidade. Muito bom. São Tomé é muito grande ou... Deve ter uns 7 mil habitantes, mais ou menos. Ah, é pequenininho. É É pequeno. do tamanho do Ouro Verde. Tipo Ouro Verde. Tipo Ouro Verde. Por aí. Legal. Eu imagino assim, para você sair lá do interior, conseguir acessar a universidade,
é um caminho mais pesado, né? Ainda mais quando você disse a questão que hoje também está muito presente, o ensino público, infelizmente, não tem essa capacidade para preparar as pessoas, né? E até tem essa injustiça hoje que muitas vezes aquele que estuda toda a vida ali no particular acaba entrando com facilidade numa UEM, numa UFPR, numa UEL, e o pessoal do ensino público às vezes fica para trás, né? Só que hoje em dia ainda a gente tem os cursinhos, tem tudo preparatório e tal, dá para ir atrás, né? Imagina naquela época com as apostilas, né? Era Era bem. Era na força da deve ter vontade. sido meio. Mas ali, a minha experiência como morador da zona rural, morador da roça, né? A minha experiência não foi boa. Hoje eu percebo que você ter uma atividade econômica, explorar uma atividade econômica bem exploradinha na área rural, ela é muito boa. Inclusive em termos financeiros, né? Então quando eu falo, comprei na roça, quis sair, não estou depreciando a atividade. Estou olhando para a minha realidade, né? Então, a minha realidade lá era de um produtor rural de café, 2 alqueires, que era arrendatário, a gente nem era dono da terra, tinha que pagar acho que 60%, 50% de arrendamento lá para o proprietário, né? Que era meu avô. E a gente vivia com pouco dinheiro, né? No limite, né? O que ajudava um pouco era o salário do meu estado, do pai, né? Que era professor estadual, que ajudava um pouco. Então e fora o fato de trabalhar na roça, que é uma coisa que eu nunca gostei. Né? Não curtia carregar lá o balde de adubo aqui no braço, debaixo, nem arrancar amendoim. Então eu queria estudar, né? O pai queria que eu estudasse contabilidade na UEM em Cianorte, mas contabilidade eu nunca gostei. Também nada contra, que hoje eu vejo que também é uma excelente profissão. E tem pessoas extremamente bem-sucedidas, muito mais sucedidas do que eu, financeiramente falando, inclusive com o ramo, mas não era aquilo que eu gostava, né? Eu afeiçoava lá com... Eu queria direito ou medicina. Essa UEM que o professor se formou é em Maringá ou é a de Cianorte? É em Maringá. De Maringá. Em Cianorte tinha UEM, mas não tinha direito. Não tinha direito daí. E o pré-vestibular ali, os estudos foi só com essas apostilas do cursinho objetivo. E aí o meu tio corrigia as minhas redações. Então eu fazia as redações, e meu tio nos visitava lá a cada 15 dias, mais ou menos, né? E aí ele fazia a correção das redações. Então eu lembro lá que as primeiras redações que eu fiz, elas ficavam literalmente vermelhas, vias de português, né? Mas era uma coisa assim que ia baixar a autoestima de qualquer um, né? E aí, mas as últimas lá, o tio achava 1 ou 2 erros, já tinha uma certa dificuldade em encontrar. Lógico, eu estudei livro de gramática, estudei livro de literatura, né? Fiz todos os exercícios do livro de gramática. Só que fazer exercício, compreender a regra, ainda não significa que o sujeito vai aplicar corretamente na hora de escrever. E por isso que é importante a correção, né? Então foi lá mesmo. E Zé Roberto, uma coisa me chamou a atenção, né? Você falou dessa questão da dificuldade ali, que vivia no limite e tal. E aí, quando passou no vestibular, que teve que ir para Maringá, como é que foi? Como é que foi o apoio? Como é que foi essa experiência, sair de casa, morar em outra cidade? Porque teve que fazer isso aí, né? Conta para nós um pouco dessa experiência aí. Quando eu resolvi fazer direito em Maringá, né? Primeiro tinha que ser Maringá, não podia ser outro lugar. Na época tinha um curso de direito em Umuarama. Não tinha tantos cursos de direito como tem hoje, né? O pai, logo de cara, o pai não queria que eu estudasse, né? Ele queria que eu estudasse em Cianorte, em contabilidade, que era um noturno, e trabalhasse na roça. E trabalhasse na roça lá, ajudando lá durante o dia. Não podia perder a mão de obra dele, né? É isso que ele queria. Então, primeiro foi uma guerra, né? E foi uma guerra também, convencer o velho a ficar em casa. Eu ficar em casa o dia inteiro estudando. Eu precisava estudar. Eu precisava de horas de estudo. Porque se eu não tivesse as horas de estudo, o que ia acontecer? Eu ia nem classificar de novo no vestibular, não adiantava, né? Então tinha que ser Maringá, lá na UEM. Aí o pai não estava muito querendo que eu fosse estudar lá. Mas aí quando eu passei, né? Eu fiquei sabendo que eu passei no vestibular pela Cianorte FM, pela rádio. Nossa, olha só. Imagina a emoção de ouvir ali o nome. E eu levei o azar ainda que teve um outro Zé Roberto na mesma turma, né? Só que o cara era o Zé Roberto Gazola, né? Então imagina um radialista lá. Vamos aqui falar agora o nome dos aprovados no curso de direito noturno da UEM. Aí lá, José Roberto, aí nós. Você já foi comemorar. Gazola! Aí Zé Roberto de novo. Agora é Moreira. Opa!
E aí Imagina a emoção. aí depois que o pai viu meu nome no rádio lá, aí amoleceu o coração, né? Ele me deu todo apoio daí. Eu morei 2 anos num pensionato lá em Maringá. Morar em pensionato é ruim, né? Recomendo não. Eu imagino. Pensionato é como se fosse hoje aquelas... É uma pensão. Uma casa com um monte de Ó, de é, molecada como é que junto, chama? né? Tem o pessoal fala. É, tinha- Albergue, acho que é. Não. Essas... Ah, me fugiu o nome agora. Que junta vários alunos numa República? casa. República. Não, é pensionato eu morava. Tinha uma dona, Ah, tá. E É que a ela- República é só os alunos, né? isso, Eles fazem a bagunça deles faz a ali. bagunça deles. Então, lá tinha a dona, e uma casa com vários quartos. No meu quarto tinha 3 beliches. Então eu dormia numa das boliches, né? Tinha que dividir o quarto É, ainda. Dividi o quarto com mais 5, acabou. Mas 6. 3 beliches dá 6 pessoas, né? Sim. Tinha que dividir. 2 anos assim. 2 anos assim, morando na beliche. Morando lá na beliche, na pensão. E aí, o pensionato é um problema, né? Que cada dia tinha um colega de quarto. Às vezes a pessoa ficava uma semana, às vezes um mês, às vezes só ia dormir uma noite, né? E não tinha uma estabilização. E aí, para fugir daquela situação ali, que ficar lá na pensão era ruim. Eu ia para a biblioteca da UEM durante o dia. Eu não trabalhei na época que eu fazia a faculdade, eu só estudei. Eu ia para a biblioteca da UEM e ficava o dia inteiro na biblioteca da UEM. Almoçava no restaurante universitário, no RU. É E barato. por ali eu já ficava lá para estudar. O curso era noturno, né? Uhum. Fazia à noite. Meu pai teve essa experiência também de morar em pensionato. Ele falava que a coisa era feia. Chovia, a água ficava quase na canela. E pra conseguir comer pão tinha que acordar às 5 horas da manhã. Porque você Senão- acordava às 6h30, 7 horas, a galera que morava lá já tinha comido tudo e ele ficava sem. Nossa. Pensionato é uma tenso. delícia. Do tipo assim, você acorda de manhã, aí você precisa ir lá pra sair. Aí tomar tu olha nas tuas coisas, cadê tua meia? Meu Aí Deus. você procura meia daqui, procura meia de lá. Na hora que você vai tomar um café, tua meia tá no pé do No caboclo pé lá do do teu cara. colega de quarto. E aí, putz. Aí é complicado, hein? É tenso, né? Não tem Mas privacidade nenhuma. Aí os 3 últimos anos, o pai tinha uma propriedade lá no fundo da UEM, aí ele construiu um cômodozinho pra mim lá, que era um quarto que devia ter ali uns 20 metros quadrados, e um banheiro, quarto e um banheiro só. Ele fez uma garagem embaixo com uma escada e o quarto e banheiro em cima da. Era o teto da garagem, né? Uhum. E aí os 3 últimos anos eu morei lá nesse quarto sozinho daí. Depois o meu irmão morou a faculdade inteira lá, que ele também fez o EM aí no mesmo quarto, né? Sim. Aí foi mais tranquilo. Digamos, subir na vida, né? Sim. Imagina, comparado com a pensão, que lá Nossa. era um hotel de luxo, né? É um hotel de luxo. E Legal. durante a faculdade aí, foi tranquilo? Não reprovou em nada? Não, Não, Deus o livre. não porque né, a gente teve alguns convidados que não, eu reprovei, né, e chegaram onde chegaram, mas teve uma trajetória que a gente fala assim, ó, tem gente que reprova e acha que não vai conseguir lá na frente. Consegue, se esforçar, consegue. Mas não foi o caso do professor. Na faculdade eu tive uma experiência curiosa, que eu até gosto de contar quando eu tenho chance. Logo no primeiro ano da faculdade, e aí eu fui para Maringá, né? E eu fui para Maringá com todo o trejeito do piá da roça. Sim. Inclusive o jeito de vestir. Cintona de perelona, etc, né? Aquelas botinas, etc. É igual, eu Estilo chegando, agrônomo, é igual eu chegando na Unipar no primeiro ano, vindo E de aí Ouro fui Verde. parar no curso de Direito. E eu curti o pessoal tudo meio que naquela época Sim. já era tudo engomadinho, sapatinho social, calça social, outros calça jeans, mas não tem assim de marca e tal, né? Então eu já fui meio que motivo de piada ali logo de cara, né? E teve uma disciplina no primeiro bimestre chamado... Qual é a disciplina? Teoria Geral do Direito. Acho que era o nome da disciplina. O professor era cônigo, que é um cargo da igreja. Uhum. Ele pediu para nós fazermos uma pesquisa e a nota era a apresentação. Tinha que apresentar a pesquisa no final do bimestre e a nota seria aquilo ali, né? E eu já tinha desconfiado que eu tinha uma dificuldade muito grande de falar em público. Mas enfim, né? E nos dias de apresentar lá, eu tive um ataque de ansiedade terrível. De não dormir. Nossa, vai ter que me apresentar. E no dia da apresentação, os colegas apresentaram e eu fico naquela história, né? Eu vou tentando escapar, né? Nervoso. E acabei sendo um dos últimos lá, porque o professor me obrigou, né? Senão também não tinha apresentado, né? Nervoso, né? E aí eu fui muito mal na minha apresentação, né? Aí terminou a aula, o cônigo lá me chamou pro canto, né?
E falou, ó, Zé Alberto, você está fazendo direito precisa falar em público, né? E aqui eu percebo que você tem uma grande dificuldade em falar em público. Então, você não considera a hipótese de abandonar o curso Olha só. Nossa. e tenta agronomia. Agronomia é um bom curso, tal, né? Que você, de Olha repente, só. se adapta um pouco Nossa. melhor, né? Um incentivo, né? Tá louco. Aí ele me deu nota vermelha, né? Nessa avaliação. Mas lá era anual, 4 bimestres, então eu recuperei a nota nos outros bimestres. Os outros bimestres foi prova escrita, beleza. Eu não segui a orientação dele, mas eu sofri a faculdade inteira com esse negócio de fazer apresentação em público. E a aula, vários professores faziam isso, né? Tinha que apresentar trabalho em público. Na apresentação da monografia, só fui apresentar de novo na monografia, Lá no final. lá no final. E foi muito sofrido, né? Aí o que eu fiz para passar na monografia? Eu comprei um gravador. Lembra aquelas fitas? Não sei se Aham. você é da tua época, que as Tipo um fitinhas. Discman, Você né? mexia lá com a caneta Bic, Aham, né? aham. Eu vi em filme. Isso. Eu tive uma fita do Mamonas Assassinas. Eu meu comprei amor um- de Deus, assim. Eu comprei um gravadorzinho daquele, né? E aí eu fazia o treinamento de eu apresentando a monografia gravando, né? E eu via a gravação Lá que você tinha que melhorar. e eu cheguei a um ponto que eu decorei todo o discurso de em torno de 20 minutos. Nossa. Decorei. Só ouvindo. Falei, eu vou falar isso aqui nessa sequência aqui e tá apresentado. Na hora das perguntas eu dou um jeito. Uhum. E fui lá e acabei passando na minha monografia, que é o TCC, né? Sim. Acabei passei dessa forma aí. E aí, depois da faculdade, eu pensei comigo, eu tenho que resolver esse meu problema de falar em público. Uhum. Tem que dar um jeito nisso, né? Sim. Cara, mas eu nunca passou pela minha cabeça de procurar um psicólogo, fazer uma terapia. Uhum. Nunca passou pela minha cabeça isso. Aí eu pensei o seguinte, olha, eu vou começar a frequentar a igreja. E lá na igreja eu vou tentar me ingressar num grupo de jovens. Aí no grupo de jovens eu vou tentar fazer alguma leitura. Aos poucos. Bem aos pouquinhos, né? Então eu fiquei lá mais uns 4 meses, mais ou menos, sem conseguir fazer uma leitura no grupo de jovens. Até que um dia eu ergui a mão. Deixa que esse trechinho aí da Bíblia eu vou ler. Aí eu li aquilo. Beleza. Na outra reunião eu li outro trechinho, na outra reunião eu li outro trechinho. O Foi. negócio evoluiu que eu cheguei a virar líder do grupo de jovens. Olha Eu só, que legal. Consegui meio que resolver meu problema ali, né? E esse foi um dos motivos que eu fui dar aula, inclusive. Porque eu sempre sofria muito para falar em público. Eu conseguia falar, mas era muito sofrido. Uhum. Então a terapia que eu encontrei vou para a sala de aula, preciso falar em público quase todo dia da semana. Vai ser muito sofrido, vai chegar uma hora que eu vou acostumar com esse Vai negócio acostumar, aí, né? Sim. A hora que eu acostumar com esse negócio aí, Aí vai naturaliza, vai embora. Então foi por isso que eu fui, um dos motivos, né, que eu fui dar aula. Muito legal. Sabia que eu tive a minha experiência, é muito legal ouvir você contando essa história, porque eu era mais ou menos a mesma coisa. Eu passei por essas experiências aí também. Eu também era do interior, vim de Ouro Verde e trabalhava lá em Ouro Verde na roça, sim, vendendo ração, né? Não era da enxada, mas tava vendendo ração e tal. E quando eu cheguei na faculdade, essa aí foi a minha maior dificuldade também. Eu passei os 5 anos de faculdade sem fazer uma apresentação. Eu levei uma sorte danada que quando eu tinha que apresentar, eu peguei catapora. E era com o Luiz Fernando. Com o Luiz Fernando era não, era ciência política. Aí eu tinha que apresentar, meu Deus, já, a hora que ele lançou lá a data da apresentação, eu já fiquei desesperado já, né? E peguei um catapora, pensei numa sorte, cara. Daí ele me livrou lá, me deu uma nota, eu apresentei o trabalho escrito, né? Mas é isso aí, depois você vai praticando, você vai se acostumando. Quem diria, Zé Alberto, que não conseguia falar em público e virou promotor de justiça do Tribunal do Júri. Pois é, Sensacional. E depois- Mas não vamos falar disso agora, nós vamos chegar lá devagar. tranquilo. E aí, professor, aí teve a faculdade, esses perrengues aí Aí, no final, no meio da faculdade, já começou a pensar em concurso, ou já tinha foco em ser promotor? Como é que Não, desenvolveu a... Eu entrei na faculdade para passar em concurso público. Né? Desde o primeiro dia eu queria passar em concurso público. Para mim, qualquer um servia. Não tinha uma É pretensão. normal do acadêmico de direito, né? Não tinha pretensão nenhuma de ser promotor de justiça. Isso aconteceu, depois a gente conversa sobre isso, né? Foi um Aham, acaso, deu certo, né? Então eu queria passar em concurso público. Né? Então eu estudei para passar em concurso público. Eu nunca considerei advogar, né? Ou exercer qualquer outra profissão. Então eu estudava o tempo todo para passar em concurso público. E eu era um daqueles alunos que eu era do fundão. Mas eu não era o melhor, por ser do fundão, não era bagunceiro. Por que eu sentava no fundão? Eu tinha um colega de sala que tinha 2,10 metros de altura.
Nossa, esse virou jogador de basquete. E ele jogava basquete pelo time da UEM, inclusive. Olha só. Então eu sentava atrás dele. Ninguém te via. E ninguém me via, né? Eu me escondia ali, né? E eu levava livros e ficava lendo durante as aulas. Eu nunca gostei de prestar atenção no que o professor estava falando. Na sala de aula eu lia. E lia também durante o dia lá na biblioteca, né? E acho que eu fui o melhor aluno da minha turma, em termos, objetivamente falando, em termos de nota. Uhum. Então, na média, a minha nota foi a melhor dos colegas, né? Mas eu não gostava de ouvir professor. A não ser quando o professor contava algum caso ou passava algum exercício. Uhum. Eu só me estrepei com o professor de penal, que era o professor de penal é. especial. O professor de Umuarama, lá, o Wagner Pacheco, foi advogado acho que do Requião, na época. Muito bom professor, né? Muito bom advogado também. O Wagner Pacheco, ele tinha a seguinte forma de pensar. Ele enxergava o direito penal do jeito dele. Então, tudo quanto é ponto controvertido do direito penal, ele tinha o posicionamento dele. Uhum. E na prova você tinha que colocar o posicionamento dele. Não adiantava colocar o... Eu também. Não adiantava colocar o posicionamento do Não Fragoso. em penal, né? Que fique claro. E aí, eu com ele, não sabia, né? Aula de penal, eu lá pro fundão, né? Atrás do grandão lá, lendo um livro, né? Dia da prova eu leio o livro, lá tiro 10, igual eu tava acostumado a tirar, 9,5, 10, né? 9 e tal, né? E fiz isso com ele. Mas levei um cacete na primeira Tinha que prova. colocar o que ele queria. Acho que eu tirei uns 3,5 na primeira prova. Nossa. Que tinha que colocar o que ele queria. Aí, então, aí eu fui lá pra aula dele, eu fui lá pra frente, o primeiro aluno ali da primeira fileira, Uhum. e anotava tudo que ele falava. O professor Ah. respirou profundamente. Ponto. Agora o professor olhou para a esquerda. Ponto. Tá? E aí comecei a estudar pelo caderno, né? Pelas anotações. Sim. E consegui, porque precisava passar. Lógico. Porque imagina, reprovar, né? Era um atraso de vida. Sim. Então aí eu consegui passar, né? Essa questão de reprovar, até por ser universidade pública também, né? Se você reprova muito ali, acaba perdendo a bolsa e tal. Tem isso aí, não tem? Ou não? Tem, eu não lembro bem as regras, mas acho que podia reprovar até 2 disciplinas. Você podia levar como dependente 2 disciplinas. Mas não é a molezinha da escola particular, que às Sim. vezes tem lá exame final. Uhum. Lá, acho que tinha um exame final, mas eu não lembro. Eu não sei exatamente como que era, mas era... Vários colegas meus reprovaram. Inclusive, até tem uma experiência interessante, né? Tive um professor que ele era bastante rigoroso. Tá, não vou falar o nome aqui para preservar a intimidade dele, a privacidade dele, né? Mas ele era bastante rigoroso. Mas por mim, não me importava, né? Eu me virava bem, me defendia bem. Uhum. Ele fazia umas provas extremamente difíceis. Aí a primeira prova que ele fez, acho que teve 3 notas azuis. Nossa. Uma delas foi a minha. Opa, Né? Opa, saiu na a frente. turma de 40, né? 37 nota abaixo da mente, vermelho, né? Aí a turma resolveu fazer um abaixo-assinato para tirar o professor. O professor doutor, fez doutorado na Alemanha, concursado, passou, como é que é? O período já é estável, né? Uhum. Então, O período probatório. isso, do estágio probatório, já era professor da casa já fazia muitos anos. Chegou aquele abaixo-assinado para assinar, eu falei, cara, isso aqui, acho que... É um tiro no pé. Eu acho que não precisa nem olhar pro céu, mas tá escrito nas estrelas. Ninguém vai tirar esse cara aqui por causa desse abaixo-assinado. Não vou assinar. E quem assinar vai... Não vou assinar, né? Então eu mais uns 5, 6 não assinaram aquele negócio, né? Bom, quem passou? Os 5, Eu e mais uns 5, 6. Não era visto o que ia acontecer, né? Cara, eu acho que toda turma tem isso aí, né? Tem algum professor ali que pega um pouco mais pesado, o pessoal vai lá, tenta passar pelo tapetão, mas não é assim, né? Mas eu tive um, né? Também não vou falar nomes. O professor conhece. Também, um professor que também já era da casa, também já tinha passado por tudo isso, muito inteligente, mas ao meu ver, né, e dos colegas que a gente estudava, não tinha uma didática que era, né, bacana, assim, para você aprender necessariamente. Uhum. E era assim, cara, ou você coloca na prova mais ou menos o que ele quer, ou senão... Até tem que ir pegando o jeito, tem que ir pegando o ritmo, né? Não adianta querer bater de frente. Mas aí que tá. Eu particularmente, cara, a maioria dos professores me dei bem, me dou bem até hoje, mas alguns, infelizmente, o santo não bate, cara. A gente se trata bem, né, com respeito, mas o santo não bate, não vai.
E prejudica, né? Querendo ou não, nesse caso aí, né? Tudo bem que às vezes os alunos têm a parcela de culpa deles, mas o professor ele tem que ter uma didática, ele tem que acabar, né, facilitando, não digo facilitando, mas é a realidade dos alunos. É que o professor era bom professor. E ele usava um vocabulário que estava em descompasso com o nosso nível É estudantil, a realidade né? dos alunos. E só que a gente estava numa universidade pública, né? Na UEM, né? E o professor não tá nem Se aí, vira, se vira, é o tal É. do se vira, né? Então, se o sujeito que se adaptava, ia, né? Depois eu tive aula com ele em uma outra matéria, aí na outra matéria foi tranquilo também. O problema não estava no professor. E a prova dele realmente era uma prova difícil, Uhum. né? Mas penso eu que também não é papel do professor ficar empurrando o estudante para Sim, frente, né? sim. Não, Eu acho que o papel do professor é dizer quais são as regras, aplicar uma avaliação de acordo com as aulas que foram ministradas, né? Uhum. E ser justo Sim. nisso tudo, né? Essa ideia ele não fugia muito desse padrão. Uhum. Só que eu usava lá umas palavras, né? Que agora eu não vou lembrar, né? Mas sim. a gente tinha uma certa dificuldade Tinha que tá com o de dicionário compreender do o que o lado. cara tava falando. Mas aí eu anotava o que o cara tava dizendo, né? Naquela época não tinha o Google, né? Hoje você uma pergunta pro Google, você já descobre o que o cara tá Coloca falando. na aula ali, você já descobre o que ele tá falando. Naquela época eu tinha que ir no outro dia na biblioteca ir lá no dicionário Pesquisar. Aurélio para perguntar, né? O dicionário aqui que o professor falou, né? Sim. Cara, ainda sobre essa experiência aí, eu mudei muito a minha visão sobre isso aí. Sobre essa questão de prova difícil, porque essa prova aqui é um absurdo e tal. E foi na sala de aula mesmo. O professor Leandro, ele é delegado da Polícia Civil hoje em Guaratuba. Ele deu uma prova de tipo CESP, só que era pior que a CESP, porque você tinha que colocar se estava certo ou errada, e se tivesse errado, você tinha que dizer o porquê. Uma prova bem pesada. Só que, cara, a aula dele era sensacional. Então ele poderia cobrar aquilo ali, porque ele tinha dado aula suficiente pra resolver aquele negócio Sim, ali. aí é justo, né? E a gente não conseguiu porque a gente não estudou o que devia estudar. E arrebentou com a sala inteira, cara. A maior nota acho que foi 5 ou 6, alguma coisa assim. O resto 3, 2. Eu acho que eu tirei 1,5. Mas se arrebentou com todo mundo. E aí o pessoal ficou bravo. E aí foram reclamar e tal. Mas ele pegou esse povo no outro dia, cara, mas deu uma Cascou. lição. Vocês acham que é assim que vocês vão estar preparados para o mercado de trabalho? Vocês acham que vocês vão passar em concurso público? Quando vocês reprovarem no concurso público lá na SES, vocês vão lá reclamar para a banca? Vão fazer baixo-assinado para derrubar a banca? Aí, né, foi um balde de água fria. Cada um se colocou no seu lugar. Depois ele fez outra prova no mesmo jeito, do Todo mesmo. mundo estudou. Todo mundo estudou e aí a nota melhorou um pouquinho. Olha aí. Então é assim, a faculdade tem que preparar a gente para a vida real. A gente vai defender o direito de alguém, a gente não vai encontrar o juiz ali todo dia de bom humor, o promotor todo dia de bom humor. Então tem que ter capacidade para colocar nossas A teses, gente para fala isso colocar. hoje, né? Mas a gente tem que se adaptar à realidade da faculdade. É do bom às professor. vezes apanhar um pouquinho na faculdade que a gente sai mais cascudo, né, pro mercado de trabalho. Eu acho que o importante é que tenha regras, que as regras sejam claras e de preferência que haja um consenso no início Sim. do semestre a respeito dessas regras. Dentre essas regras é o professor fazer uma cobrança na avaliação que seja condizente com a aula que ele ministrou. Sim, Então, se ele ministrou uma boa aula, né, ele me parece que ele pode cobrar, né? sim, Ele não está exatamente. cobrando alguma coisa que ele não passou. preparou. Sim. Porque às vezes o estudante tem a visão de que só assistir a aula vai aprender. Não, assistir a aula é um passo, né? Quando você tem um bom professor, ele te dá uma orientação norte. Ó, se você se interessar por essa matéria aqui, segue isso daqui, tem essa teoria, mais ou menos explica a teoria e tal. Essa solução, essa controvérsia, tem esse ponto de vista, tem esse ponto de vista, Sim. né? Mas o aprofundamento, ele depende do estudante. Ainda mais no direito, né? Até para memorizar ou aprender e compreender aquilo que o professor está falando, depende do trabalho do estudante, Sim, né? sim. É uma atividade que ela é via de mão dupla, né? Uhum. Não é de mão única, né? Sim. O professor pode fazer tudo que está ao alcance dele. Se o estudante fez a escolha de não estudar, não há não nada que adianta. o professor possa fazer. Exatamente. E o contrário pode, às vezes, dar certo. Às vezes você tem um professor ruim e o estudante fez a opção por aprender. Ele Sozinho, às aprende vezes, num né? livro, hoje no vídeo na internet, Uhum. um vídeo aula, coisa parecida, ele acaba Sim. aprendendo ainda. Não Né? tem desculpa, Exatamente. né? Hoje em dia não tem desculpa. Quem quer, vai pra cima. E professor, e antes de fazer o concurso para promotor, chegou a fazer algum outro concurso ou não? Fiz um monte de concurso. E chegou a passar em alguns outros ou não? Eu levei um monte de ferro. Eu levei vários concursos. Mas não vou lembrar todos, mas deixa eu ver se eu relaciono alguns aí. Você passou ou reprovou? Eu passei em 2. Ah, tá. Mas antes de passar nesses 2, eu fiz concurso para fiscal do trabalho, no Ministério do Trabalho,
Eu não passei porque reprovei em matemática financeira. Matemática, pelo jeito, te perseguia, né? E matemática no vestibular que eu passei, tirei nota mínima, Sim. que acho que era 3 pontos. Tirei nota mínima. Mais um pouquinho eu tava fora, Tava né? fora por causa de matemática. Por causa de matemática. E esse concurso, até a nota que eu tirei, global, ela foi a nota mais alta do que muitos aprovados. Só que eles exigiam a nota mínima em cada matéria. E aí eu não tirei nota mínima em matemática financeira, reprovei. Concurso para juiz aqui no Paraná, reprovei na sentença criminal. Até hoje não sei por que eu reprovei. Eu não entendo mesmo. Sim. Naquela época a gente não recorria, né? É isso que eu ia perguntar. Não deu pra colocar não o recurso. recorri, não entendo por que eu reprovei. Sei lá, era um caso lá, era um concurso de pessoas que praticaram crime, acho que de estupro, e mais outros crimes lá, e um dos caboclos lá, que era pra fazer a sentença, um era menor de idade, era menor de 18, né? Aí eu conheço um sujeito que é juiz, eu não vou falar o nome dele, esse cara passou, né? O cara condenou o adolescente, enfiou pena nele, regime fechado inicial, Ué? etc. E como passou, passou. né? Passou, né? Então eu não percebi que o sujeito era inimputável, porque tinha menos de 18 anos, já mandei cópia para a vara da infância para providência e tal. Olha Eu não só. passei, mas enfim, faz parte. Foi né? muito garantista, Zé Roberto. Esse concurso é na época que eu já estava meio que preparado para passar. Tanto é que esse concurso foi junto com o concurso de promotor. E o concurso de promotor, ele é, na época se dizia que era mais difícil do que o concurso para juiz. E eu passei no de promotor e reprovei no de juiz. Reprovei no concurso para juiz federal na sentença. Ministério Público de São Paulo, reprovei. Ministério Público de Santa Catarina, 2, acho que reprovei. Procurador do INSS, reprovei. E aí passei para procurador da Fazenda Nacional, acho que em primeiro lugar da lista do Paraná, concurso nacional. Tinha 500 vagas. Olha só. Fiquei, acho que 20º em alguma coisa, 25º, mais ou menos. Ficou bem na lista, demais, hein? na lista, né? E passei no concurso a promotor de justiça aqui no Paraná. Esses concursos foram mais ou menos juntos, né? E daí optou em assumir a Aí promotor de justiça me chamou primeiro, assumi. E já trabalhando como promotor de justiça, eu estava substituindo uma promotoria lá em Campo Mourão. E a Procuradoria da Fazenda Nacional me convidou para assumir. Me ofereceu a Procuradoria da Fazenda Nacional de Umuarama, me ofereceu o cargo de chefe, assumi direto como procurador-chefe, que disse que tinha uma gratificação lá e tal. O procurador queria se mudar para Maringá e queria um substituto. Surgiu essa oportunidade. Diz eles que eu fui o primeiro ou um dos primeiros colocados na lista do estado do Paraná. E aí eu fui lá em Umuarama, conheci a Procuradoria da Fazenda Nacional, na época do processo físico. E o procurador lá me mostrou os processos que estavam lá aguardando manifestação. Tinha uma sala, mais ou menos, o público não vai conseguir ver, né? Mas essa sala que deve ter lá uns 25 metros quadrados, mais ou menos, né? Cheio de prateleira até o teto, todas as prateleiras entupidas de processo. Tô fora dessa gratificação aqui. Vou ficar lá no Ministério Público mesmo. Perdeu a vontade na hora. Perdi. Imagina só processo físico ainda. Ei, Zé Roberto, mas aí a gente veio para Toledo, né? Como é que foi essa transição? Você estava lá em Maringá, estudando para o concurso, se formou, qual que foi o período ali? Se formou, já começou a fazer concurso, já começou a se preparar durante a faculdade? Como é que foi essa transição aí? O primeiro concurso que eu fiz, eu estava no 5º ano do curso. Foi um concurso a promotor aqui no Paraná, que eu reprovei, passei no 2º, né? Primeiro eu reprovei. A prova foi em outubro. E aí eu reprovei na primeira fase desse concurso. E esse concurso foi anulado. Que disse que tinha um candidato que era parente de um membro da banca. Nossa. Aí foi feito de novo a primeira fase, para fevereiro ou março do ano seguinte. Aí eu passei na primeira fase. Então eu só reprovei numa primeira fase, que foi essa que foi anulada. E todos os concursos outros que eu reprovei, a primeira fase eu passei. Eu reprovava nas outras, né? E a primeira vez que eu fui na oral, eu passei também, que foi no concurso a promotor. Quando eu terminei a faculdade, aí eu voltei a morar com o pai, lá em São Tomé, no sítio. Ah, você voltou pro interior. Sim. E ali fiquei estudando, lá debaixo dos pés de manga lá, né? Durante aproximadamente 2 anos. Tinha uma rotina de estudo diária de 8, 9 horas por dia, inclusive finais de semana e feriados. Olha só. Aí. Em torno de 2 anos, mais ou menos, né? Eu só saía para fazer prova de concurso.
E passei depois de 2 anos. Né? E como é que- E aí assumi, né? Assumi promotor substituto na Cianorte, atendi engenheiro Beltrão como substituto, titular Alto Piquiri, aqui perto de Assis Chateaubriand. Depois me removi para Paranacite, que também é inicial. E de Paranacite, promoção para Toledo em 2005. Na época que era comarca de entrância intermediária, né? Então eu vim aqui em 2005. Assumi aqui e estou aqui até hoje. Eu vim aqui para ficar 6 meses, 1 ano no máximo, para me remover ou promover para Maringá. O meu objetivo era voltar para Maringá. Né? Mas aí gostei do lugar aqui. Se apaixonou Aqui por mesmo que eu vou Toledo? ficar, estou aqui até hoje. Os teus pais são de Maringá? Moram lá? Ou já são falecidos? A minha mãe é falecida, faleceu em 2014. E meu pai ainda mora lá no mesmo sítio, lá em São Tomé. Olha Mesmo só, lugar. no Olha mesmo só. sítio. Que Mesmo legal. lugar. E ele tá botando café ainda? Não, agora não. Não Agora tá mais. Parou o café. Ei, você comentou no início que seu pai não queria perder a mão de obra, né? E como é que foi essa situação de estudar 8, 9 horas por dia? Ajudava ainda lá ele ou só ficava nos estudos? Não, só estudava. Só estudava. Só estudava. Ele aceitou daí. Aceitou. Ele aceitou. E porque nessa época teu irmão já estava na faculdade daí, né? Ou entrando na faculdade. Isso. 7 anos de diferença, né? Isso. Mais ou menos quando eu passei, meu irmão estava entrando. Foi mais ou menos ali. Acho que Como é que é o nome do teu irmão? o Adriano César Moreira. Adriano César Moreira. Se estiver nos assistindo, aquele abraço. É isso aí. Aí o professor, a primeira comarca foi em Cianorte. Como Como promotor. promotor substituto. Substituto. Aí quantos anos deu que o professor veio para Toledo? Eu assumi em maio de 99 promotor substituto, vim para Toledo em 2005. Novembro de 2005. Deus. 99. Passaram 6 anos de atuação em Isso. outras comarcas até que chegou em Toledo. Correto. Como é que foi a emoção? Imagina, passar no concurso público, seu pai lá no interior, vendo que o filho dele conseguiu. Como é que foi? Como que você ficou sabendo? Foi rádio de novo? Como é que foi? No concurso para promotor, eu estava em Curitiba, eu fui fazer a prova oral. Aí, a prova oral é ordem alfabética, a J, né? Uhum. Acho que depois do dia que eu fiz prova oral, teve mais um dia de prova oral. Aí eu optei por aguardar lá em Curitiba. Ah, você ficou por Eu lá acho que quem mesmo. passasse tinha que apresentar uns documentos lá, então vou ficar por aqui. Vai que dá certo, né? Já estou aqui, já apresento os Mas você estava documentos. etc. confiante que você tinha ido bem. Assim, todos os concursos que eu fiz, eu sabia que ia passar, eu sabia que ia reprovar, com algumas exceções. Eu reprovei no concurso a promotor de São Paulo, até hoje não sei porque eu reprovei. E esse concurso para juiz aqui, direito aqui no Paraná também, que eu reprovei, não entendo por quê. Reprovei, beleza. Alguma coisa, algum erro lá Sim. que eu devo ter cometido e também não peguei a prova para ver, né? De repente, eles estão certos. Não era para ser, né? Não era para ser. E aí, no dia que saiu o resultado, eu fui na sede do Ministério Público, aí subi no elevador, né? No elevador, os colegas que passaram também já me abraçaram, não sei o quê. Eles já sabiam aí subi antes. lá, olhei a lista lá, tava lá meu nome lá. Que Nossa. legal. Aí peguei o busão, voltei para São Tomé. A gente foi em Cianorte. Não lembro quantas caixas de rojão nós compramos. Deve ter sido umas 10. Foi o mais ou primeiro menos. salário de promotor, tudo em rojão. Foi umas 10 caixas de rojão. Eu sei que eu demorei umas 2 horas soltando caixa de rojão naquele São Nossa. Tomé lá. Rodamos a cidade inteira soltando caixa Que de top. rojão lá. Porque é uma cidade pequena, provavelmente né, ninguém, se for, eu acredito, dificilmente vai sair ou saiu algum outro promotor de São Tomé. Normalmente cidade pequena Essa aí o irmão dele, juiz, né? Acho que juiz já saiu, meu irmão foi depois, acho que tem uma outra lá que passou no concurso para juiz, acho que em Rondônia também. Promotor, acho que eu sou o único por enquanto. Legal. Mas o que eu quis dizer é difícil, né? Cidade difícil. Eu pequena. fui o e primeiro. ter- Aham. Muito bom. Acho que fazer direito na UEM também eu fui o primeiro da cidade. Imagina o orgulho do seu pai, É. né? Porque você foi o primeiro, seu irmão com certeza foi o segundo, né? É. Foi o primeiro a passar no concurso, seu irmão com certeza foi o segundo também. Sim. Então, família abençoada. Parabéns ao seu pai aí que educou obrigado. bem os Hein, meninos. professor, e daí veio para Toledo. Nesse meio tempo aí, ainda estava solteiro? Já estava casado? Eu Já vim tinha para Toledo filhos? solteiro. Solteiro. Uhum. Namorava já minha esposa, né? Ela era daqui ou era lá de Lá de Maringá? Cianorte. Cianorte. Lá de Cianorte. Conheci ela quando eu trabalhava em Cianorte como promotor substituto. Ela era estagiária do Ministério Público. Olha aí. Mas demorei um pouco, demorei bastante a namorar ela, né? Sim. E daí Mas ela veio embora junto contigo. Quando eu vim para Toledo, em novembro de 2005, aí nós resolvemos nos unir logo na sequência.
E aí, gostamos da cidade. Em março de 2006, a gente já foi atrás de comprar imóvel aqui, comprei minha casa, que eu moro até hoje, e resolvemos Olha, estabelecer no lugar mesmo aqui. lugar até hoje. Zé Roberto, como é que foi a emoção? Como é que foi o sentimento? Porque eu não sei se teve emoção nessa hora, né? Como é que foi o sentimento de chegar dentro da primeira promotoria, a primeira responsabilidade? Qual que foi a área de Primeiro caso. atuação, o primeiro caso? Como é que foi essa situação? Teve dificuldade ou não? Chegou lá, foi tudo tranquilo? Olha, eu na faculdade eu não fiz estágio. Até tentei fazer estágio. Eu disputei 2 seleções no Ministério Público Federal. Reprovei na entrevista, passei na primeira fase e no programa Pro Ingresso. E aí eu passei na primeira fase lá, reprovei na entrevista. Até brinco, né? Eu não devo servir para cuidar de preso, mas de repente, como promotor, para condenar os caras, às vezes eu sou bom, né? Pra colocar lá. Ô, se é bom, hein? Então, eu não servi lá, me aprovaram lá para trabalhar no Progresso. Aí quando eu passei no concurso, por não ter feito estágio, então eu tive uma imensa dificuldade, né? Eu lembro que eu fui atender lá em Engenheiro Beltrão, designado, e veio o escrivão civil, uma pilha de processo, né? Aí o escrivão deixou os processos na mesa e ficou esperando, né? Aí eu falei, pois não, depois eu vejo, depois eu levo lá. Não, doutor, é só paciência isso aí, né? E eu não sabia o que era ciência. Nossa. Porque se você olha os livros falam intimação, né? Sim. Sim. Intimação, notificação e citação. São os Aham. atos de levar conhecimento dentro do processo. É citação, notificação, intimação. Ciência eu não sabia o que era, né? Uhum. Pô, o que é essa porra de ciência? Se perguntar pra esse cara o que é ciência, Vai Eu- ficar vai ruim. ficar feio, né? Aí eu falei, não, deixa aí que eu já vejo. Eu peguei o primeiro processo meu, né, da vida, né? Como promotor. Li aquele negócio inteiro, né? Isso aqui deve estar querendo me intimar, que eu vim aqui, não tem outra coisa pra fazer aqui. Tá? Os caras estão querendo me intimar, deve ser ciência, né? Aí peguei o telefone, liguei pra um promotor lá de Cianorte, o Sérgio, Um colega teu. Sérgio Roberto Martins, né? Abraço pra ele aí, inclusive, né? Abraço, Ô, Sérgio. Sérgio, o que é o tal de ciência? Ah, ciência é tomar, você tá sendo intimado, Zé Roberto. É só beleza, né? Então, bati lá o carimbão lá e E boa. tomei ciência. E aí no começo é duro, viu? No primeiro jogo, nossa senhora, então é tudo muito difícil no começo. Mas a gente se adapta. Devo ter cometido alguns erros ali no início, né? Se Normal. tivesse feito o estágio, provavelmente eu teria mais facilidade. Então a Sim. primeira petição que eu fiz, eu já assinei. Olha aí, que responsabilidade. E qual que foi esse primeiro caso aí que você pegou, que você leu ali? Qual que foi o primeiro contato seu com o promotor? Foi que tipo de caso? Acho Criminal? acho que era penal. Penal. Era uma ação penal. Acho que era crime contra o patrimônio. Era uma furto, roubo, alguma Você coisa assim. já teve como porta de entrada ali o criminal, então. Legal. O senhor Já atuou era criminal. bastante né, pelo menos aqui em Toledo, acho que não sei, bastante na área criminal, nas promotorias, né? A promotoria criminal, ela é meio que. Ela, não sei se vou dizer carro-chefe, mas ela é uma das principais ramos de atuação do Ministério Público. Não tem como você ingressar no Ministério não Público atuar. sem atuar na promotoria criminal, ainda que seja o início de carreira, né? Uhum. Então, durante a minha carreira, atuei bastante nas promotorias criminais, inclusive fui promotor titular, tanto da primeira vara criminal de Toledo, quanto da segunda vara criminal de Toledo, em determinados períodos. Uhum. Legal. E como é que foi o primeiro júri? Como é que era o caso? Muito pesado? O primeiro júri, acho que era um caso de. Acho que foi feito lá em Cianorte. Era um feminicídio. Hum. Tinha ocorrido em Jussara, uma cidadezinha da comarca. O sujeito acho que matou a mulher. Me lembro bem que era 12 facadas. Nossa. E eu fiz o júri com um sujeito que é folclórico lá em Cianorte, inclusive, né? No bom sentido, né? Que é o Rochinha, apelido Rochinha. Uhum. Era de boa convivência, Rochinha. Todo mundo gostava dele, todo mundo conversava com todo mundo, etc. Bastante solícito, fazia júri dativo, etc. Né? Acho que era o Rochinha, que era o advogado. Né? E aí eu fiz esse júri e o sujeito foi condenado lá. Aí foi condenado a pena mínima 12 anos. Era um homicídio qualificado. Na época não se falava em feminicídio, né? Feminicídio é coisa de 2015 para cá. Era um homicídio, né? Que o sujeito Sim. matou a mulher, né? Então Uhum. foi condenado a 12 anos. Aí o Sérgio brincava. Ei, Zé Alberto, 1 ano para cada facada. Se tivesse dado mais uma, era 13. Nossa senhora! Pra Ai, acabar, ai. hein? Mas Aí sim. foi duro o júri. Foi duro. E professor, agora que a gente entrou nessa questão do júri, eu já comentei até com o Gustavo, acho que no primeiro ano da faculdade,
primeiro ano. Eu fiquei uns meses ali no início da faculdade sem estagiar, eu trabalhava num cartório, daí acabei saindo do cartório. E eu assisti, durante esse primeiro ano, acho que na época, se não me falha a memória, eram 2 júris por semana, na terça e na quinta, né? Sim. Eu assisti, assim, sem... Eu acho que de todas se eu falhei ali uma semana por mês, era muito. A minha mãe é prova, eu ia toda terça e quinta assistir. E era o professor que era o Sim. responsável pelo tribunal do júri. Assisti muito júri do professor. Você tem ideia de mais ou menos quantos júris já fez na vida? Ah, não tenho, Roger. Eu estimo que passa de 200, mas eu só Nossa. estimo, não sei. Eu também tive uma experiência com o José Roberto. Quando eu tava tava acho que no 4º ano, eu fui atrás de fazer estágio, né? Eu trabalhava todo o período integral, trabalhava e fazia faculdade à noite. E aí eu entrei naquela, preciso fazer estágio, preciso ter contato com o negócio, preciso saber como é que é e tal. Vim fazer estágio aqui em Toledo pra um colega advogado e sem ganhar nada. E aí eu meio que pagava, né? Porque eu vinha, então eu tinha despesa pra vir e descontava do meu salário também, né? Porque eu tava saindo do trabalho. E aí teve um júri. E ele jogou pra mim o processo, ele era dativo, falou assim, ó, monta as teses aí. E ali foi a minha primeira experiência, e eu achei que eu nunca ia ser advogado criminalista, por conta daquela experiência. Depois a nossa cabeça vai mudando, você começa a entender algumas coisas e tal. Mas é no feminicídio também, qualificadoras de motivo fútil e emprego de meio cruel. O cara assassinou a esposa dele com 15 pauladas na cabeça, alguma coisa assim. E você era o promotor. Ah, é? Eu montei as teses, passei pra ele, ele foi lá e tal. Mas daí o José Roberto colocou lá no telão a foto da vítima. Aí levou com todas as teses, não tinha o que fazer. Na verdade, esse caso aí já não, né, não tinha mesmo. Eu vou E contar um aí, segredo. aí foi bem legal. O júri foi sensacional. Aí você contou as histórias lá das suas pescarias, depois ali com a gente, né? Depois que terminou o júri, das suas pescarias, das aulas de tiro e tal. Foi sensacional. Foi a minha primeira experiência com o júri. Tomou uma condenação pesada. O José Roberto destruiu no júri. Eu vou contar um segredo do professor Obrigado. que ele contou para nós em aula. Olha, Que ele... Segredo tá no Olha. podcast. se eu falei em aula, deve ser não, publicado. eu vou contar um pedacinho e ele vai contar melhor. Ele falava para nós que ele estudava gestos, palavras-chave que você tem que falar para gravar na cabeça. Né? O professor acho que pode até discorrer melhor sobre isso. E é interessante, cara, porque você começa a assistir o júri e você vê que tem realmente, é um teatro, né? E tem realmente quem tem esse, não sei como é que eu poderia dizer, esse viés de entender o jurado, saber exatamente a hora que você tem que mostrar aquilo ali, né? Inclusive, isso aí remete a uma pergunta legal. Como é que é a preparação do promotor para o júri? Busca uma especialização por fora para o júri mesmo, em relação a essas coisas que o Roginha falou? Gestos, como escolher jurado e tal, entender como é que tem alguma coisa especial para isso? Olha, a gente passa num concurso e o primeiro júri que aparece tem que ir lá fazer. Aí, normalmente, é sem preparação. É na raça. É na raça, né? E aí vai aprendendo no fazendo, né? Vai aprendendo fazendo. Na prática. Eu fiz alguns cursos oferecidos pelo Ministério Público, então alguma coisa eu acabei aprendendo nesses cursos. A preparação do promotor de justiça para o júri, ele precisa conhecer o processo de cabo a rabo, todos os detalhes. Ele precisa saber de tudo, toda e qualquer informação e aonde está. Tá? Hoje, com os depoimentos gravados, é um pouco mais trabalhoso, porque você precisa saber o minuto e o segundo que o sujeito falou tal palavra, ou fez tal expressão. Precisa saber, isso tem que estar mapeado, né? E o promotor de justiça deve ir para o júri e defender aquilo que ele acredita do processo. Um bom promotor de justiça faz isso, né? E chega lá e expõe aquilo que ele acredita, que ele pensa ser a decisão correta diante daquele processo, naquele cenário de provas. Ele pode estar errado, ou pode estar certo. Isso aí quem vai dizer é o jurado, enfim, outra pessoa vai dizer isso, né? Mas é preciso conhecer a fundo o processo, né? Existem alguns macetes, algumas técnicas lá no júri. Hoje, como eu não faço mais júri, né? Por exemplo, tem advogado que é muito agressivo, né? Grita. E aí, por exemplo, o jeito que você mostra a mão, se você mostra a mão assim, com a palma da mão para baixo, o que significa? Tô empurrando o outro, né?
Então eu estou diminuindo o outro. Isso é sinal de arrogância, de agressividade. E quando no júri, o que você quer? Você quer a simpatia do jurado Com certeza. para que ele vote na sua tese. Então você está pedindo o voto dele. Então você pede a voto, como você pede? Que legal. Você pede com as mãos voltadas para cima. Então, na hora que você vai dialogar com os jurados, as mãos para cima. Então, é evitar essas expressões que remetem à agressividade. Se o jurado está sentado muito confortável na cadeira, né, às vezes com a perna cruzada, é sinal que esse jurado está se achando melhor que você até, né? Ele está se colocando numa posição de superioridade e isso pode prejudicar até a própria compreensão dele das teses. Então você precisa ganhar esse jurado. Né? Tem que falar com ele, né? E aí microexpressões, jurado não pode se manifestar no júri, mas microexpressões como... Você já entende se aquele cara ali tá contigo. Uma risadinha, não sei o quê, esse é meu, não sei o quê, tal, mais ou menos... Vou trabalhar em cima desse outro aqui que... mais ou menos assim, né? E aí é importante no júri, o promotor X não esconder do jurado nenhuma tese de defesa. E logo no início expor todos os pontos fortes da defesa, todas as possibilidades da defesa e enfrentar, né? Se a defesa estiver certa, expõe, enfrenta, fala que a defesa está certa, pede absolvição. Se a defesa está errada, diz por quê. E pega e enfrenta desde já, né? Para que o jurado não seja pego de surpresa por alguma informação, algum argumento, coisa parecida que o promotor escondeu. Isso é mal visto, né? É falta de honestidade até, né? Por que o promotor não me disse isso? Falou que todo mundo viu o sujeito matando, mas o outro está dizendo aqui que estava viajando com ele lá em São Paulo no dia. Então, por que o promotor não falou isso, né? Justamente, né? Enfim, aí tem esses macetes, aí tem as historinhas, tem vários pontos. O importante no júri é falar de forma bastante simples, no linguajar do jurado. Tem muito promotor que se dá mal no júri porque usa o júri de case. Quer falar de forma muito técnica, o tipo culposo, dolo eventual, não sei o quê, essa imprudência, violou o dever objetivo de cuidado. Né? Então, ou vai ficar isso, então, né? Tipo, fumos boniures. Nossa senhora, falar um negócio desse aí pro jurado não vai dar certo. Então tem que falar de forma bem simples, né? Então, por exemplo, juridicamente falando, é errado falar assassinato, né? Mas pro júri eu posso falar, assassinou a vítima, né? Por exemplo, ele vai entender o que eu tô dizendo, né? E essa é a intenção, né? E a ideia é que o jurado compreenda o processo, compreenda as provas e tenha ali instrumental para formar a sua convicção. Porque o jurado é um sujeito de boa intenção. O jurado não vai lá para fazer coisa errada. Ele é um sujeito de boa intenção. Então, ele quer decidir de forma correta no processo. E você tem que facilitar esse processo para ele. Sim. Legal. Até as historinhas que você falou ali no meio, para não deixar o jurado cansar muito também, né? Porque imagina, tem júris que é 8 horas, 7 horas. Aliás, mais uma pergunta que surgiu agora. Qual que foi o seu júri mais longo? Acho que teve um júri que varou a noite aí, foi terminar 4, 5 horas da manhã. Nossa, imagina como é que não fica o jurado. Foi o júri, acho que dos irmãos Bar, salvo engano. Não, aconteceu de tudo. Eu acho não que foi dos Bar? Eu ia fazer uma ressalva. Eu acho que o júri, pelo menos o que eu acompanhei que o professor fez, não sei se nem se pode a gente falar nome aqui, mas foi de uma menina que foi ali na Câmara de Vereadores, acho que o professor vai lembrar. Foi ela, era a mandante, e tinha mais 2 que foram os executores. Eu lembro desse caso aí. Isso. Virou, acho que foi... advogado de Foz do Iguaçu. Foi quase 2 dias, eu acho. Começou num dia, aí virou no outro e foi até no outro à noite, assim, foi até de madrugada, mas acho que foram 2 dias. Aí você tem que ter uma boa estratégia para não perder os Pelo jurados. menos o que eu assisti do professor foi esse o mais longo, né? Daí não sei, o dos Bar não me recordo. O dos Bar eu lembro porque deu tudo errado naquele júri. Era o fórum antigo, o tribunal do júri tinha esse telhado de zinco. Choveu no meio do júri, aquele barulheiro, teve que suspender durante a minha fala, porque estava fazendo aquele barulho, ninguém ouvia o que eu estava dizendo, etc. Aconteceu de tudo. Muito bom. E aí? Eu tinha mais uma pergunta aqui, mas fugiu. Esqueci. Já vou lembrar de novo, era bem legal. Algum desses júris aí que o professor fala assim, cara, esse júri foi engraçado, ou foi, né, teve alguma coisa de engraçado. Inusitado. Inusitado. Algum júri foi inusitado ou muito pesado, assim, falou, esse aqui, eu, como promotor, na hora de fazer, eu senti. Teve algum assim ou não? Teve um júri
Eu saí da promotoria de justiça de manhã, o júri começava às 9 horas da manhã, Aqui em Toledo já. aqui em Toledo, decidido em pedir a absolvição do sujeito. Eu ia lá para pedir a absolvição. Aí, o advogado de defesa, ele me procurou ali, antes do júri, a gente sempre conversa. Sim. Eu sempre conversei com todo mundo, né? Eu só não converso com quem não quer conversar comigo. Até porque o processo Enfim. é uma coisa e... Isso. Então, o advogado veio ali falar comigo ali, aí eu, para facilitar os trabalhos, né? Ô, doutor, hoje eu vou pedir a absolvição. Daria para o senhor desistir das testemunhas de defesa, né? A gente termina o júri mais cedo, né? Imagina que o jurado vai absolver, o promotor está pedindo a absolvição. O advogado insistiu, não, eu vou ouvir as testemunhas de defesa, porque né, para justificar aí o trabalho e tal, né? Para ficar bem provado que o meu cliente é inocente. Ah, tá bom, vamos ouvir as A testemunhas de defesa intenção e era tal, né? inocentar o cliente É. dele. Aí senta a primeira testemunha de defesa, Falou besteira. implica o cliente dele. Tinha uma dúvida se era ele o atirador ou não. E aí a dúvida que eu tinha, a testemunha de defesa afastou. Implicou, né? Uhum. Deu elementos no sentido de que era o cara mesmo que Sim, tinha Aí matado, mudou né? até a sua ideia. E a segunda testemunha de defesa Falou veio e que era ratificou. Nossa. Ai, Ah, bom, aí eu fui lá e pedi a condenação do caboclo, né? E Foi aí condenado? Foi condenado. Esse advogado deu um tiro no pé. Se ele estiver Ah, assistindo, ó, Tem uma história, a minha mãe sempre fala que o cavalo encilhado ele passa uma vez só. Ou você pula ou não pula, né? Perdeu a oportunidade. teve uma história aqui em Toledo, não foi comigo, uma pena que não foi comigo, foi com uma colega, era uma promotora substituta e estava grávida. E ela foi fazer um júri, e era um caso, acho que já antigo, e tinha margem para desclassificação para lesão corporal ou dolosa ou culposa, né? Era uma tentativa, acho que era uma tentativa de homicídio. Sempre tem margem para desclassificar para lesão, Uhum. né? Ela pediu a absolvição do sujeito. Eu não sei o que aconteceu com o advogado de defesa, até um advogado famoso, ele não vai falar nome para preservar a intimidade, Sim, né? sim. E o advogado levantou e pediu a condenação do cliente dele. Ué. Pelo culposo. Aí a promotora chegou lá na promotoria. Zé Roberto, Você não sabe. o que eu faço? O quê? Pediu a absolvição, o advogado pediu a condenação, e daí? Eu falei, deixa o jurado decidir, eu ia fazer o quê? E o jurado condenou, concordou com o advogado. E só que aí, na hora de fixar a pena, deu prescrição. Sorte que deu prescrição, né? O tal da prescrição Sim. retroativa, acho que o público não interessa isso, né? Mas é que deu a prescrição retroativa, né? Aham. Aí eu brinquei lá com a, acho que a doutora Letícia, né? É agora, doutora, a senhora perdeu, a senhora ganhou o júri. Verdade, aí complica, hein? Aí complicou. O advogado conseguiu ter uma lesão corporal que poderia ser culposa por homicídio culposo. Aí eu brincava, esse advogado é dos bons. Esse é contrário ao que o promotor fala em qualquer cenário. Ei, mas o júri também é sacanagem, né? Quando a gente pede, Eles eles não não dão. Agora, nessa hora aí dá. Pede a O que a gente condenação. quer. Aí, quando a gente pede a absolvição, eles não dão. Aí, nessa hora aí, deu, tá vendo? Acalmar. Eu lembrei da minha pergunta. Eu até fiz essa pergunta também pro Sérgio Canan, que veio aqui, advogado criminalista. A gente vive hoje uma época de, né, tecnologia, a informação corre que a gente não consegue nem acompanhar e tal. E aí a gente percebe que a sociedade, ela tem uma visão do promotor de justiça que não é de promover justiça, é de ir lá para pedir a condenação, né? Isso aí a gente é bem claro. Como é que fica a cabeça nesse momento? Por exemplo, você quer pedir absolvição, não fica ali com aquele medo de mídia batendo em cima, o cara foi lá, fez isso, o promotor pediu absolvição, não acaba criando um viés meio punitivista, não fica ali enraizado dentro do promotor? Como é que o promotor faz para conseguir ter a sua ideia sem ser influenciado pela grande mídia que existe hoje, e essa informação tão rápida assim? Olha, o promotor de justiça, o nome tá falando ali, né? De justiça. Então ele não é de vingança ou de outra coisa. Uhum. É de justiça. Então ele deve se comportar, na minha perspectiva, como tal. E logo se blindar de influências indevidas, né? Ele tem que fazer um esforço de estudar o processo e, a partir dali, extrair a sua convicção conforme o seu entendimento, o conhecimento que tem de direito, a sua consciência. Lembrando que é humano, né? Tipo, Sim. se eu pegar processos que eu atuei lá em 99, 2000, 2001, talvez hoje eu faria diferente. Sim, normal. Talvez lá eu
pedir uma condenação por um furto, hoje eu pediria arquivamento pelo princípio de significância. Então isso faz parte, né? Uhum. Mas ele tem que fazer e formar a sua convicção conforme a sua consciência, o conhecimento que tem e de acordo com as leis desse país, né? E não se guiar com interesses de vítima, de familiar de vítima Influência ou de midiática. imprensa, né? Eu tive uma experiência desse tipo aí. Lógico, numa proporção menor. Não é um caso desses que a Globo acompanha, Uhum. enfim, né? Mas lá em Paranacite, quando eu era promotor lá em Paranacite, teve um homicídio. Foi inclusive num parque de exposições lá no dia. Lá. E o réu era um daqueles que tinha ficha criminal bem extensa, né? Tipo, se tivesse aqui, Ia longe. ia longe. lá no aquele- lago. Dá pra quase chegar em Toledo a ficha dele, né? Nós estamos aqui no Bioparque. Né? Pum, né? É cumprida, né? Só que estava fraca de prova. O processo estava fraco de prova. E a cidade inteira queria que aquele cara fosse condenado, né? Uhum. Aí eu cheguei lá no dia e fiz a sustentação oral, pedi a absolvição dele. Falei, por quê? Foi absolvido por 4-3. Aliás, uma curiosidade. Eu não me lembro de outro resultado. Todas as vezes que eu pedi absolvição, foi absolvido por 4-3. Eu não me lembro de ter acontecido diferente. O júri custa né? acreditar. Ele fica ali, ó. É Mas, tenso. enfim, é até interessante, né? Sempre dava um 4-3 quando eu pedia absolvição, né? Era meio que padrão, né? Nessa vez não foi diferente. E aí eu tive que meio que enfrentar isso lá depois, né? E o cara foi absolvido, né? Por conta do meu pedido, né? A comunidade lá cobrando, né? Uma condenação por conta daquilo. Só que eu imagino que não é papel acho que não é papel do Estado, não é nem do promotor. Acho que essa conversa eu posso estender para o juiz também, até para o Sim. delegado, né? Uhum. Se perceber que o sujeito é inocente ou não tem prova Não tem suficiente para provas. condenar, tem que encaminhar para absolvição, o arquivamento, coisa parecida. Que isso é Ou papel, requisitar que esse a é o papel, diligência, então. esse é o papel do Estado, digamos, né? Você não quer morar num Estado, né, onde te condena sem prova. Sim. Ninguém quer morar num lugar desse, né? Então, acho que esse é o papel. Obviamente que aí, ressaltando, né? Porque pode haver erro nesse processo, né? E também pode haver as pessoas mal intencionadas, que se influenciam, outros que querem aparecer na mídia. Sim. Tem casos, né? Se a gente for Tem. ver, a gente vai citar exemplos aqui, porque não é o caso, né? De gente que também, às vezes, tem excesso de força, né? Às vezes, uma lesão corporal vira tentativa de feminicídio porque a imprensa tá muito em cima, muita evidência, então existem essas situações. Mas o correto é se blindar. Sim. E aí, se o promotor não se sente apto a agir dessa forma, o correto é ele sair do processo, né? Aí Sim. alega uma suspeição por motivo de foro íntimo e deixa para outro, né? Essa é a situação desejável, né? Sim. Às vezes acontece, pelo menos eu sempre me esforcei para trabalhar assim. Sim. Legal. Tá certo. Show de bola. Professor, eu não sei se tem uma outra pergunta. Eu tenho só Eu mais ia mudar uma um aqui pouquinho que o assunto. Não, eu tenho mais uma técnica, essa eu quero ouvir dele. Sobre a questão da Boate Kiss. A gente viveu ali um imbróglio jurídico ali sobre dólar eventual, né? Um absurdo ser dólar eventual e tal. Eu queria uma opinião pessoal sua dessa situação. Você acha que é aplicável o dólar eventual naquele caso? Vai ficar um pouco mais técnico, mas isso aí é mais pra mim mesmo. Eu queria saber a sua opinião, sabe? Você acha que foi um julgamento justo? Eu vou dar opinião sobre a perspectiva de quem não estudou o processo. Sim. Uhum. Então era só uma opinião mesmo, né? Sim. Uhum. Tem até uma frase, né, que diz o seguinte: se você não tem dados, você tem uma opinião. Sim. Então, no caso, eu não tenho processo, então eu não só tenho tem dados, opinião. então só tenho uma opinião. No nosso Eu- caso, ah, não deixa de ser uma o opinião. meu Porque nosso chega a também é. nós é a mídia, né? Isso, É o isso. jornal e por aí vai. E aí, a distância, e pelas notícias que recebemos, me parece que aquilo ali não é caso de dólar eventual. Acho que teve um excesso de forças ali, no meu modo de ver. É um ilícito penal, né? Vai ser lá, causar incêndio ou um homicídio culposo, Sim. teria que ver exatamente qual a tipificação, mas não seria uma situação de dolo eventual, um homicídio doloso por dolo eventual, na minha avaliação, né? Acho que teve ali um certo excesso de Exagero. força. E talvez tenha o dolo eventual para uma ou outra figura, Uhum. que eventualmente tinha conhecimento bastante claro da situação de problemática ali, né? E não tomou providência para corrigir, mas não em relação, de repente, a todos os acusados. Uhum. Né? Que eu acho que até foi mais ou menos nesse sentido a solução lá. Acho que não foi reconhecido dolo eventual para todos.
Na verdade, foi. Foi? Pra todos. Aham. Pra Só as todos? condenações que mudou um pouco a quantidade tá. de pena, mas foi dólar eventual para todos. Até teve uma discussão no seguinte sentido. É, um dos que foi condenado por dólar eventual, ele estava dentro da boate, né? E aí teria que ser assim, poxa, ele estava dentro, então quer dizer que ele assumiu o risco dele mesmo morrer. É. Né? Então acho que isso aí já era suficiente para. Mas enfim, eu quis te fazer essa pergunta para ter uma opinião do promotor aqui e tal, oportunidade, né, de estar conversando. Isso aí. Então, legal. Professor, vamos mudar um pouquinho de assunto. O que você faz nas horas vagas? Família, esporte, joga uma bola, toma uma cerveja? Já joguei bastante bola, agora não jogo mais, faz um tempo que não jogo. Acho que 2014 pra cá eu jogo tênis. Mas faço uma aula por semana só, no máximo, faço pouco, né? E atualmente eu ando de bicicleta. Né? Semana que dá certo, eu faço 100 km, 120 km, mais ou Eita, menos. pega! Em pedaladas diferentes, né? Não na mesma Aham, pedalada, né? E filhos, né? Esposa, Juliane Leonardi. Tá ouvindo aí, né? Um beijão, né? Te amo, né? Fazer o moral, Ó né? o orgulho aqui do Fazer o papai. moral, né? Show. E meu lazer é isso. Não curto muito sair pra restaurante ou lanchonete, essas coisas. Eu sou mais caseiro. Por conta da profissão ou por conta Não, da personalidade eu não mesmo? gosto muito mesmo. É o estilo Mas também mesmo. é por conta da profissão. Mas não curto muito. Né? Sim. Tipo, eu vou lá na pizzaria, compro a pizza, vou comer em casa. Aí eu vou lá na comida japonesa, compro lá e vou comer em casa. Sim. É mais ou menos o meu, Gosta do meu lar. estilo. Né? E Legal. às vezes eu gosto muito de eu e minha esposa, né? E da gente cozinhar e vai conversando, tomando um vinhozinho, Sim. batendo um papo. Às vezes eu asso uma carne, às vezes faço uma comida diferente, ou ela faz, etc. Né? Então eu sou mais caseiro. Legal. Legal. Show de bola. Isso aí. Alguma outra assunto, Gustavo? Na verdade, a conversa, essa aqui tá indo a longe, conversa hein? Tá top. 15 Eu acho minutos. que a gente poderia ir para aquelas perguntas que você faz no final, que você fez lá pro Sérgio, também é interessante pro pessoal, as mensagens que ele gostaria de deixar e tal. A gente tem seguido uma linha assim de uma mensagem que você gostaria que ficasse registrada para os futuros acadêmicos que vão vir, as futuras gerações, talvez os teus filhos vão ver daqui 10, 20 anos. Uma mensagem tua para quem está nos assistindo. O que você diria? Olha, eu vou dar uma de índole mais profissional, né, para quem é da área jurídica, né? Olha, o nosso sistema é um sistema muito falho, né? O sistema de justiça não é confiável, ele é um sistema ruim, é caro e faz tudo menos justiça, de regra, né? Protege algumas pessoas são protegidas, né? E algumas outras pessoas ficam extremamente expostas. Então, dedique-se, né? Estude, seja uma pessoa ativa para mudar isso. Precisamos mudar isso, pois assim teremos um país muito melhor para todos. Né? Então, é um sistema que precisa de evolução. Obviamente que o problema do sistema nem está na primeira instância, onde nós costumamos ter, de regra, excelentes profissionais. Mas, infelizmente, o sistema aí precisa melhoras, né? Nós temos excesso de cortes, com excesso de recursos, né? Acessíveis a algumas pessoas com excesso de privilégios, gerando situações de justiça, a ponto de que muita gente, pesquisador, inclusive o Dr. Peri, que é pesquisador aqui da UniOeste, chega a dizer que o crime compensa no Brasil e prova isso através de estudos empíricos, né? Então, acho que essa é uma mensagem que eu dou aí para quem se aventura no mundo jurídico para fazer a sua parte, a sua dedicação para mudar isso. Talvez não vá usufruir dos benefícios disso, mas seus netos, os seus bisnetos, talvez possam viver num país melhor, né? Agora, de índole pessoal, pense no seu projeto de vida, faça um planejamento para chegar onde tu queres, né? Conheça a si mesmo, é muito importante conhecer a si mesmo, né? Tudo aquilo que você tem de bom, tudo aquilo que você tem de ruim, as suas qualidades, o seu perfil. Conheça o caminho em que você quer trilhar, conheça muito isso, né? E decida se quer pagar o preço para chegar lá. Tudo tem um preço a ser pago, né? Se a decisão foi
quero pagar esse preço, seja feliz na caminhada. A felicidade, né, às vezes, não está lá no ponto de chegada. A felicidade do ponto de chegada, às vezes, dura um dia. É o estouro do fogos lá, das 10 caixas de fogos, que durou 2 horas. Né? No dia seguinte, nós temos que trabalhar, né? Sim. Então, curta bastante esse caminho da caminhada, siga, né? Faça adaptações nos planos quando forem necessários, né? E não desista, né? Siga em frente, né? A dificuldade ela é posta nos nossos caminhos, né, para que nós possamos enfrentá-las, né, e nos tornarmos pessoas melhores do que antes. Então, ela é boa, não é ruim, né? Então, enfrenta ela, né? Procure superar e chegar ao teu objetivo. E aí, se o teu objetivo é ser um advogado, ser um promotor, ser um juiz, um delegado, um concurso lá de técnico, analista, ou enfim, seja lá qual for, ou na outra área, né, médica, enfim, lute por aquilo, né, e não desista pelo caminho. E hoje isso é difícil. Sabe por que eu falo isso? Porque hoje é difícil, porque hoje a sociedade ela oferece muitas distrações. Ao mesmo tempo que é muito fácil a informação, que você consegue fazer um curso superior dentro de casa, né, ela também oferece muitas distrações. É rede social, WhatsApp, é TV, Netflix, aí é a Amazon Prime, né? E por aí vai. E por aí vai, né? E é diferente na minha época. Na minha época não tinha internet, não tinha celular, a TV era só TV aberta. Meu pai colocou no horário para assistir, né? Então era muito mais fácil para eu gastar o meu momento de tédio lendo. Hoje você gasta, as pessoas gastam, né? Um momento de tédio no celular, ou assistindo uma série, ou coisa parecida. E para você chegar em determinados pontos, determinados lugares, você vai ter que se esforçar, né? E achar um jeito de curtir, gastar seu momento de tédio, lendo um livro, lendo uma obra, lendo um artigo, fazendo anotações ou coisa parecida. Se você tiver essa disciplina, você vai. Mas é importante, conheça a si mesmo, né? Então, identifique aonde que estão os seus pontos fracos e onde que estão os seus pontos fortes. E aí faça o seu planejamento para onde você quer chegar, né? Naquele livro A Arte da Guerra, né? Conheça o seu inimigo, conheça a si mesmo e vá para a batalha que provavelmente vai dar certo, né? Sim. Agora, então, eu tenho que conhecer a mim mesmo, né? Saber todas as minhas potencialidades. Meu inimigo seria o caminho de onde eu quero chegar com todas as dificuldades. Eu conheço muito bem, planejo, provavelmente vai dar certo, se eu tiver disposição para chegar lá. Sensacional. A Professor, Arte da Guerra é do Napoleão. Não, é um nome japonês. Ah, não, eu lembro. Eu não li sei o esse que lá, livro, eu li trechos isso, dele. uma coisa assim. Aham, sei. Sensacional essa mensagem final. Professor, fechou com chave de ouro. além de lhe conhecer melhor, né? Foi uma aula de vida, uma aula, mais uma aula na vida, né? É uma honra receber você aqui. É uma honra trocar essa ideia, bater esse papo para mim. Acredito que o Gustavo também. Sem dúvidas. E quem sabe no futuro aí, a gente tem alguns convidados ainda, mas quem sabe no futuro a gente volta a sentar para conversar, talvez bater um papo de algum assunto específico. Mas agradecer o teu espaço, o tempo que você tirou para estar aqui com a gente. Muito obrigado. Sensacional, José Roberto. Faço das palavras do Roginho as minhas. Para mim foi um prazer imenso te conhecer melhor, saber a sua história. É uma história que serve de inspiração para muitos que estão aqui nos ouvindo, com certeza que estão nos assistindo. Para mim foi uma honra. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por estar aqui. Obrigado aí, Rogério, Gustavo, né? E foi um prazer. Tenho respeito pelos dois. Sucesso aí na empreitada, né? O Rogério foi meu estudante, né? Acho que a gente não pode falar meu aluno, então foi meu estudante, né? Um bom estudante, né? Sem querer puxar o saco dele, mas se dedicava ali nas aulas, né? E hoje está aí, né? Dizem que quer deixar um professor feliz, faça sucesso, né? Que acho que é o objetivo do professor. Calmon de Passos, né? Tem uma frase que diz que a função do professor é oferecer os ombros para que o aluno possa subir, né, sobre os seus ombros e aí enxergar um pouco mais longe. Essa é a ideia, né? E aí enxergar um pouco mais longe significa tanto ir mais longe quanto conhecer coisas novas, fazer novas pesquisas e trazer conhecimentos novos, né? Então eu gosto de ser professor. Atualmente eu não sou professor, mas eu gosto. Então obrigado aí pelo convite, fico à disposição. Sensacional.
Para você que está nos ouvindo pelo Spotify, eu volto a deixar aquele recadinho lá do início. Vai lá no nosso canal do YouTube, Conversa Legal Podcast. Se inscreve, deixa uma curtida nesse episódio que foi sensacional. Para você que está nos assistindo aí no YouTube, se ainda não curtiu, curte, se inscreve no canal. E todos vocês, vai lá no Instagram, siga o nosso Instagram, que lá vai ter os cortes desse podcast, vai ter mais para frente novos convidados que vão vir, vocês vão conseguir saber com antecedência, tá? Nosso Instagram é Conversa Legal Cast. Muito obrigado a todos. Valeu, pessoal.